O presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou no domingo passado as normas do ex-presidente Jair Bolsonaro que facilitavam e ampliavam o acesso às armas e munição. O decreto foi comunicado durante o discurso de posse, assinado logo em seguida. O Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, também assinou o decreto, texto já publicado no Diário Oficial da União de segunda-feira, portanto, já está em vigor. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o perito em criminologia e psicanálise forense, o especialista em segurança pública, Ricardo Bandeira, conosco aqui também no Issa Bahia. Um prazer ter aqui com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e um feliz 2023 para todos. Muito obrigado, igualmente. E eu penso que uma das grandes dúvidas que surgem neste momento é saber se a revogação das normas que facilitavam o acesso às armas, às munições, é ou será suficiente para reverter o quadro criado pelo governo Bolsonaro. Inclusive, há quem diga que essa revogação deveria vir acompanhada de uma nova regulamentação para sustentar o Estatuto do Desarmamento. Qual a sua avaliação? Correto. Sim, correto. Essa revogação, primeiro ela serve como um freio de arrumação, né? Então, o decreto, ele diz que são 60 dias para que se possa estudar, né, e tomar medidas complementares. Então, ele vai servir primeiro como esse freio de arrumação para impedir essa expansão da venda de armas, do uso de armas que vinha sendo praticada nos últimos 4 anos, né? Logicamente, só esse decreto não é suficiente para solucionar o problema, mas já é um grande passo para a solução do problema que deve vir aí após esses 60 dias. Agora, que pontos que devem ser considerados numa possível nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento? Que pontos devem ser observados. Primeiro é rever toda essa legislação no que diz respeito aos CACs, né? Os colecionadores, atiradores e caçadores, né? Porque isso foi muito desvirtuado nos últimos 4 anos, né? Principalmente a questão do porte de trânsito, né? O que é o porte de trânsito? Ele diz que quem é atirador, e detalhe, é bom a gente informar que esse atirador que é previsto lá na legislação é o atirador esportivo, tá? Ele pratica o esporte de tiro, que é uma modalidade olímpica. Então, a legislação que foi implementada nos últimos 4 anos, as modificações do governo Bolsonaro, dizem que o porte de trânsito, esse atirador teria direito de levar uma arma municiada para defender a sua vida e as suas armas que ele estava transportando para o local de treinamento ou de competição, né? E esse porte de trânsito acabou virando um porte federal de armas velado, né? Uma distorção no porte federal de armas cuja atribuição é exclusivamente da Polícia Federal, né? E não do Exército. Então, essa questão do porte de trânsito tem que ser revista, né? E já foi nesse decreto, já foi modificado, né? Esse decreto já impede que o atirador porte a arma municiada, ele não pode mais transitar com a arma municiada, e isso já vai dar uma grande modificação aí a partir de hoje na questão desse transporte de armas municiadas em todo o Brasil, tendo em vista que são mais de 3 milhões de armas aí andando indiscriminadamente no meio da sociedade. Professor Ricardo, bom dia, Ernesto aqui falando. Bom dia, Ernesto. O senhor toca aí num ponto delicado. Esse exemplo que o senhor deu para responder aqui ao Jefferson me oportuniza aqui uma outra pergunta, que é em relação a esse artifício que foi utilizado. A gente tinha o Estatuto do Desarmamento e o ex-presidente Bolsonaro começou então, e foi promessa dele de campanha, flexibilizar o acesso e também o porte, né? Então, o porte, que é diferente da posse, só podia portar arma, ou seja, só podia circular com armamento municiado, era muito restrito, e agora o que se diz, o que eu li de alguns especialistas, é que o expediente do governo passado foi, em vez de propor uma legislação nova para o Congresso, usar esse tipo de instrumento jurídico como portarias, decretos, etc., que na prática criavam uma situação que só poderia ser instituída de fato com uma lei nova, como essa questão
da circulação dessas armas, né? E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, porque o senhor destacou a coisa do atirador esportivo, aquele que pratica o tiro, que é inclusive esporte olímpico, como o senhor lembrou. Mas falar aqui só dos dados da 6ª Região Militar, que corresponde aqui aos estados de Bahia e Sergipe. Há uma preferência entre essas aquisições de armas legais a partir de 2019 para cá por armas de grosso calibre, que me parece não são exatamente as armas usadas pelos atiradores esportivos. Então, para falar de fuzil, em 2017, a 6ª Região Militar, Bahia e Sergipe, tinha 1.190 fuzis. Em 2018, 1.928. Em 2019, 1.968, primeiro ano da liberação geral. Agora vamos ver. 2020, 5.050. 2021, 7.445. 2022, mais 6.321. Total de fuzis em mãos de civis na Bahia e Sergipe. 23.902 fuzis. Como é que a gente faz agora para lidar com essas armas, considerando, inclusive, doutor Ricardo, que alguns desses donos de armas de grosso calibre ostentaram essas armas em redes sociais, agora no período anterior à posse, inclusive usando essas armas para ameaçar o presidente da República? O que é que a gente faz com esse arsenal, doutor Ricardo? Esse é um grande problema, porque dificilmente você vai conseguir retirar essas armas da posse dessas pessoas. Uma vez que eles adquiriram e adquiriram legalmente, a lei não pode voltar atrás para punir, né? Então, o que você pode é olhar daqui para frente. O que o governo vai ter que fazer é um programa de incentivos para a recompra dessas armas, tentar comprar, tendo em vista que ele não vai mais poder usar essa arma municiada, ele não vai poder mais usufruir desse porte de trânsito, que era um porte de armas disfarçado. O governo pode instituir um programa de recompra dessas armas, que seria algo interessante para fazer, para que a gente possa, a médio prazo, diminuir essa quantidade de armas. Mas só para que a gente tenha a noção do absurdo, o governo Bolsonaro instituiu que o atirador ele poderia comprar 30 armas de uso permitido e mais 30 armas de uso restrito. Então, uma pessoa poderia ter em seu arsenal, que é um arsenal, 60 armas, 30 armas de uso restrito, que inclui fuzil, né? E isso gera um transtorno muito grande à sociedade, né? E se continuasse essa política, a gente ia ter no Brasil o cenário que a gente tem nos Estados Unidos hoje, de atentado, invasões de escolas, tiroteio em shopping. A gente ia ter um caos enorme aqui no Brasil, né? Então, a gente está falando de atiradores, cerca de 700 mil atiradores. Perfeito. Só por comparação, nós temos no Brasil hoje pouco mais de 400 mil policiais. Então, nós temos mais atiradores com armas, inclusive de uso restrito, nas ruas, do que policiais em todo o Brasil. É esse dado, doutor Ricardo, são mais de 700 mil atiradores e são mais de 434 mil fuzis. Nós não estamos falando de arma para tiro esportivo, fuzil, gente. Fuzil, arma de uso exclusivo, inclusive, das Forças Armadas. Agora, eu queria lhe fazer uma outra pergunta, doutor, que é sobre o controle de quem compra, porque esse controle é feito pelo Exército, mas eu também pesquisando aqui antes da nossa entrevista, eu vi que o Exército diz que não tem controle total das informações sobre as pessoas que compraram essas armas, porque o sistema desenvolvido, o sistema de informação do Exército desenvolvido para essa finalidade é de 2003. Portanto, é um sistema de mais de 20 anos e que ele não oferece essa possibilidade de gerar informações precisas sobre quem é, quantas armas tem, onde é que está, onde é que atira desportivamente, vamos dizer assim. E que tipo de medida se pode adotar, assim, de curtíssimo prazo, para que o Exército Brasileiro tenha efetivamente controle? Porque também uma das coisas que se apontam aqui no estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em setembro é que uma boa parte dessas armas, inclusive de grosso calibre, elas ou estão indo diretamente para o crime organizado, pessoas que são usadas como laranja, conseguem o registro de CAC, contra uma arma e passa para o criminoso, ou até aluga. Tem denúncia, inclusive, de serviço já de aluguel de armas para que os assaltantes façam suas ações criminosas. O que é que a gente pode fazer para ter controle sobre essas informações? Sim, vamos lá. O atual cenário, do jeito que as coisas estão,
O Exército não tem condições de fiscalizar essa quantidade enorme de atiradores, essa quantidade de armas que estão no mercado brasileiro. É humanamente impossível fiscalizar. Se eu colocar hoje todos os militares do Exército para fiscalizar os CACs, eu não tenho homens suficientes, colocando 100% do contingente do Exército, inclusive os generais na rua para fiscalizar. Eu não tenho como fiscalizar isso. E o que o decreto que foi assinado ontem já preveu? O recenseamento dessas armas. Então, os próprios atiradores, né, os colecionadores e caçadores terão que fazer o recenseamento dessas armas para que a gente saiba em poder de quem estão essas armas. E, a partir daí, logicamente, fiscalizar essas armas, se elas estão realmente acondicionadas na casa de quem de direito, se elas estão devidamente guardadas. Que existe uma série de normas, você tem que ter um cofre, você tem que estar com essa arma em local seguro. Então, a partir do recenseamento, que deve ser feito nesse período de 60 dias, a gente pode começar uma forma de fiscalizar isso. E, logicamente, transferir poderes para a Polícia Federal, que tem a expertise disso. Todas as armas regulares no Brasil são fiscalizadas pela Polícia Federal, exceto essas dos CACs que estão sob o controle do Exército. Então, nós temos que trazer a Polícia Federal também para essa fiscalização, para que a gente possa realmente, dentro de 60 dias, ter um quadro preciso se essas armas estão realmente em poder desses caçadores, atiradores e colecionadores, ou se elas estão servindo ao crime organizado, e estão servindo ao crime organizado. Nós já temos diversas notícias de casos aí espalhados pelo Brasil de armas de grosso calibre que estão nas mãos do crime organizado. O desafio certamente é grande, ainda mais porque a gente sabe que propostas mais radicais, como, por exemplo, um possível banimento dessas armas, vai ter que passar pelo Congresso Nacional, e grande parte dos congressistas foi eleita com apoio do Proarmas, não é? Que é um grupo armamentista, ou talvez o maior grupo armamentista do país. Eles devem formar bancada, chamada bancada dos CACs, ou seja, um cenário... Financiaram muitas campanhas. O cenário no parlamento vai ser, não talvez, tão favorável, não é, para a aprovação de projetos contra a flexibilização. Mas, olha, muito obrigado, professor Ricardo Bandeira, que é perito em criminologia e psicanálise forense, especialista em segurança pública. A gente agradece a atenção dada aos nossos ouvintes e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, professor. Eu que agradeço. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. E, mais uma vez, um feliz 2023 para todos. Tá, muito obrigado. Agora, 8h46 na Tarde FM.